Rádio Band News Goiânia e todas as plataformas digitais. 7h34, entrevista coletiva. Mozart, ao vivo para você. 7h34. Boa noite. Gostaria que o senhor analisasse essa vitória da equipe do Atlético em cima da Aparecidense. Bom, vamos lá. A Aparecidense é um time muito bem treinado pelo Moacir, né? Tem jogadores experientes, com uma mescla de juventude, é um time que é muito forte em transição e bola parada, mas tem também jogadas em ataque organizado, então foi um jogo bem duro para nós, onde nós tivemos algumas chances antes do 1-0, de repente, para ter saído na frente até, mas a partir do gol do Luiz, eu acredito que o jogo veio para o nosso lado. Mesmo 1-0 teve algumas chances para nós, mas também algumas para eles, principalmente em bola parada. A bola começou a atravessar a frente da nossa área ali. Eu acabei até fazendo algumas alterações e demorei para fazer as últimas 3, porque nós estamos com alguns desfalques e daí eu tive que esticar um pouco mais o Luiz, o próprio Salles. Acabamos perdendo o Lucas, que não estava nas nossas trocas ali, né? Normalmente, antes do jogo, a gente já desenha mais ou menos quem serão as trocas, e o Lucas não era um jogador que estava nessa lista, mas por necessidade. Mas o Ramon acabou terminando o jogo, porque o Ramon estava nessa lista de uma possível troca pelo tempo de inatividade. Mas eu acredito que nós criamos situações, de repente, até para não passar alguns sustos que nós acabamos passando, mas muito mais por mérito do adversário do que demérito nosso. Os jogadores se entregaram, como já tinham se entregado na última quarta-feira, se entregaram, respeitaram o adversário, foram humildes, porém se impuseram e graças a Deus conseguimos uma vitória importante que nos dá o direito na disputa pelo título. Boa noite, Mozart. Boa noite. Parabéns pela vitória. Obrigado. E Mozart, a gente viu o meio de semana, o Atlético criando, acabou sendo eliminado na Copa do Brasil, mas hoje, contra um bom adversário, um bom placar, que poderia até ter sido maior, né? O Atlético perdeu algumas oportunidades no fim do jogo. Esse foi o cartão de visita que o Mozart dá para a torcida do Atlético? Olha, eu queria aproveitar a pergunta para exaltar a comissão da casa, a comissão permanente, que ela é muito qualificada, o próprio Eduardo, que passou aqui, porque seria muito leviano da minha parte eu credenciar a vitória de hoje ao meu trabalho, assim, né? É óbvio que tem uma ideia ou outra que já é minha, mas eu tenho que exaltar a comissão permanente, o próprio Eduardo que passou aqui, os jogadores, e aí vamos colocar numa porcentagem de 99% é mérito deles. Mas a partir de terça-feira, que é a nossa representação, aí eu vou ter esse tempo importante de trabalho e aí sim colocar as minhas ideias. E peço a Deus que essas ideias sejam aceitas e elas principalmente tragam resultado para o Atlético. Esse é o principal objetivo. Mozart, boa noite. Boa Você noite. chegou sobre uma pressão e uma desconfiança absurda do torcedor, né? E você pegou em uma semana 2 decisões. Infelizmente ficou pelo caminho no jogo contra o Volta Redonda, mas consegue a classificação no jogo de hoje. Você exaltou aí a comissão técnica permanente, mas qual que é o seu sentimento agora que você conseguiu conquistar esse resultado e levar o Atlético à final? Estou extremamente feliz pelo resultado. Meu sentimento é de dever cumprido, é de satisfação, feliz pelo clube, feliz pelos jogadores que estão em mais uma final. Alguns podem tentar o bicampeonato, né, juntamente com o clube, e o meu sentimento é esse. Eu só exaltei a comissão da casa porque, na minha opinião, é justo que seja assim. Não é para agradar ninguém, nem dar balinha para ninguém, até porque não é da minha característica fazer isso. É óbvio que tem algumas ideias que já são minhas, né? Mas até pela necessidade da nossa formação, eu tive que dar 2 passos atrás. Por exemplo, o Haldner é um jogador ímpar dentro do nosso elenco. Sem ele, não dá para fazer o mesmo jogo que nós fizemos nos primeiros 60 minutos de quarta-feira, mas por questão de característica. E aí cabe a mim fazer ajustes. O Ramon hoje jogou como um 5, depois entrava para ser um terceiro zagueiro. Nós não tínhamos tanto tempo ainda para treinar e aprimorar esses 2 sistemas, que eles são diferentes e com necessidades diferentes. O 4-3-3 demanda algumas movimentações, o 3-4-3 já demandam outras movimentações, e aí precisa de tempo para trabalhar, né? Infelizmente, tempo é um artigo de luxo para nós aqui no Brasil, mas agora nós temos 2 semanas, eu vou conseguir recuperar fisicamente boa parte dos jogadores, tenho certeza que o Haldner vai estar no primeiro jogo da final, e aí sim colocar as minhas ideias.
Porque não existe certo ou errado, não existe principalmente verdade absoluta dentro do futebol. Mas cada treinador tem o seu gosto, e eu tenho os meus e as minhas convicções. E é a partir de terça-feira que eu vou colocá-las em prática. Moser, boa noite. Boa noite. Queria saber o que você já viu no elenco do Atlético que você quer trabalhar nessas 2 semanas. Você disse que vai implementar suas ideias, mas assim, o que você viu que o Atlético ainda precisa evoluir para chegar preparado para essa final? Aonde nós podemos evoluir? Vou dar um exemplo bem simples. A nossa primeira fase de construção, ela não é uma primeira fase de construção muito limpa, assim, que a gente consegue escapar dessa primeira pressão do adversário com muita clareza, com muita facilidade. E isso é uma coisa que no meu jogo eu gosto muito e vou trabalhar bastante. E aí tem, óbvio, variações na saída. Então esse é um ponto bem importante assim do meu jogo, que na minha opinião nós temos uma margem importante de crescimento. Então esse é um dos exemplos. Boa noite, Moza. Parabéns pela classificação. Obrigado. Conversei com muitos torcedores ali, muita gente falando, eu quero Goiás na final, eu quero Goiás na final. É óbvio que eu não vou te perguntar quem você quer na final. Primeiro porque é claro que você não vai dizer. Segundo porque tem uma questão ética aí também, de respeitar os 2 adversários ali. Mas até porque a decisão, a semifinal está aberta ainda, né? Óbvio. Mas independentemente disso, assim, você acha que o Atlético está suficientemente preparado para chegar a uma... O Atlético está no seu melhor momento para chegar a uma decisão de campeonato goiano, independentemente do adversário? Nós vamos trabalhar para chegar no mais alto nível daqui 2 semanas. E aí, o Atlético chegou por mérito na final, e aí nós temos que merecer conquistar o título. Vão ser 2 jogos, e lembrando que é uma final de 180 minutos, né? Então o primeiro jogo não define nada. Então nós temos que trabalhar muito, rever o que nós podemos melhorar. Tem coisas que os jogadores já fazem por si só, né? E aí continuar repetindo o que eles já fazem muito bem. Criar alternativas até... jogador que, por exemplo, vou dar um exemplo simples, o Moraes é um jogador que é um lateral, mas pode jogar por dentro, pode jogar por fora, né? na segunda linha de ataque, porque ele tem essa capacidade ofensiva bem importante, assim, né? Então aproveitar essas 2 semanas para fixar um sistema, ter pelo menos uma variação, e aí treinar aquilo que eu acredito para daqui 2 semanas a gente chegue no mais alto nível possível. Moser, tem preferência por jogar o primeiro ou o segundo jogo em casa? Se nós jogarmos o segundo em casa, significa que nós terminamos em primeiro, né? Estaremos na frente do nosso concorrente. Então, mas assim, um ponto positivo, assim, o nosso torcedor, ele é barulhento, assim, meu. Então, independente de ser o primeiro e segundo jogo em casa, com certeza o nosso torcedor vai lotar o nosso estádio e vai nos apoiar o tempo todo, não tenho dúvida disso. Obrigado, Moser.